Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar alguns aspectos históricos relacionados com a espectroscopia e vamos falar também das leis de Kirchhoff. Nessa parte do conteúdo que estamos estudando, nós já trabalhamos com um conjunto de textos onde esses aspectos históricos já foram tratados, foram considerados. Nesses textos também falamos um pouco sobre as leis de Kirchhoff. Hoje, nessa videoaula, nós vamos aprofundar, não exatamente o conteúdo em si, mas nós vamos aprofundar aquilo que está escrito no texto de maneira a esclarecer um pouco os aspectos relacionados às leis de Kirchhoff, já que o texto não é capaz de fazê-lo de uma forma tão clara. Afinal, lá nós temos apenas as leis enunciadas, não temos um apelo visual, ou pelo menos não tão, digamos assim, extenso, proeminente, quanto é possível fazer numa videoaula. Então, o objetivo desta videoaula é aprofundar um pouco esses aspectos do texto. Então, só para trazer mais claramente o que nós vimos nesses textos, temos aqui uma linha do tempo, organizada de maneira a nos dar uma ideia de um breve histórico sobre os estudos da espectroscopia que nós estamos falando. Sempre bom destacar que nós estamos aqui citando alguns cientistas. Esses cientistas têm realmente um papel muito importante, muito marcante na história da espectroscopia, mas eles não são os únicos. Esses foram os personagens que se escolheu colocar em discussão, colocar em pauta e analisar um pouco do trabalho desses cientistas. Mas há outros cientistas envolvidos na história da espectroscopia, por isso, inclusive, que nós estamos aqui intitulando como um breve histórico, porque nós não vamos fazer uma análise muito extensa e nem vamos aprofundar aspectos históricos a respeito da espectroscopia. Mas é sempre importante destacar em estudos a respeito da espectroscopia que o marco inicial, que poderíamos considerar como marco inicial, são os estudos do Newton. Por volta de 1665, Newton vai fazer o experimento, vai constatar que a luz branca é uma composição de um conjunto de cores, como vou mostrar nos slides seguintes. E aí nós temos uma espécie de momento inaugural, a partir do qual nós vamos ter outros estudos aprofundados a respeito dessa experimentação de decompor a luz branca. Na sequência vem o Wollaston vai refazer o experimento de Newton, mas vai adicionar um elemento a esse experimento que é a fenda. E aí vai constatar que naquele conjunto de cores que o Newton havia observado há algumas lacunas, algumas linhas escuras. O Fraunhofer vem na sequência, por volta de 1820, logo na sequência de Wollaston, e vai aprimorar os estudos a respeito dessas linhas escuras no espectro da luz solar. Sempre importante destacar também que aqui nós temos um espaço temporal que vai mais ou menos de 150 anos, um tempo bastante considerável, e aqui as coisas já acontecem num espaço temporal bem menor. Então aqui nós temos grandes avanços, como nós vamos ver, sobretudo para a área da química, com a descoberta de elementos químicos novos, a partir de um método criado por Bunsen e Kirchhoff, que vai se tornar um método realmente preciso, é uma maneira que não envolve reações químicas, é um processo físico de identificação de elementos a partir da emissão de luz por esses elementos. Então há outras técnicas de identificação de elementos químicos, são processos químicos, e aqui nós vamos ter a proposição de um processo de identificação de elementos químicos que é físico, não é químico. Então o Robert Bunsen e o Kirchhoff vão criar um aparato experimental com um conjunto de dois instrumentos que vão ser bastante revolucionários, que é o bico de Bunsen, que é a partir do qual se pode queimar melhor as substâncias, já vou explicar um pouco melhor sobre isso, e o Kirchhoff vai aprimorar o espectroscópio de uma forma que vai se poder então fazer análises mais precisas. O Janssen e o Luquier são dois químicos que vão então, físicos e químicos, eles vão tratar da questão dos elementos, da composição do Sol. E aí você vai ter, então, pela primeira vez, a descoberta da composição química do Sol, através da aplicação das técnicas de Bunsen e Kirchhoff para observações astronômicas. Bom, no caso do Newton, nós estamos falando da decomposição da luz. Quando a luz branca, a luz do Sol, passa por um prisma, ela se dispersa em um conjunto de cores. Nós temos aqui várias faixas coloridas e nós temos
aqui num dos extremos a cor vermelha e no outro extremo a cor violeta. Importante destacar que essas faixas aqui se distinguem, né, em 7 grupos, que são, digamos assim, relativamente fáceis de distinguir, mas nós temos aqui uma infinidade de cores, nós temos um gradiente na transição de uma cor para outra, tem uma série de nuances aqui que os nossos olhos não são capazes de detectar com tanta precisão assim, mas nós temos aqui um grande conjunto de cores. Nós identificamos, sem dúvida, 7 faixas aqui, mas nós temos mais cores. Isso aqui é o que nós chamamos de decomposição da luz branca. Não é o único modo de fazer a luz se separar em cores, mas é a técnica que o Newton vai empregar, vai usar um prisma de vidro, e então a luz vai ser separada em suas cores, e aí você vai poder ter, por exemplo, uma explicação para o arco-íris, né? Deve ocorrer algo semelhante nas gotas de água quando a luz do sol passa por essas gotas depois que termina a chuva, né? Algumas gotas ficam em suspensão na atmosfera e daí vai surgir uma explicação científica para o arco-íris. O que o Wollaston vai fazer? Ele vai colocar na análise do Newton um elemento novo que é a fenda. A luz do Sol vai então passar primeiro por uma fenda muito estreita para depois atingir o prisma e aí então vai separar num conjunto de cores. Aqui temos uma lente que vai fazer com que a formação dessa imagem fique mais apropriada para a observação e ela nem se forma nesse formato retangular aqui, é um formato oblongo que a gente chama, então essa figura tem algumas limitações, é um pouco problemática, mas a ideia aqui é mostrar qual é a inovação que o Wollaston está colocando no experimento de Newton. É uma fenda. Essa fenda vai produzir um efeito, nós não vamos discutir esse fenômeno físico aqui, mas a presença da fenda faz com que a luz se espalhe um pouco mais, funcionando de certa forma como uma lente de aumento, e seja possível ver as franjas escuras que tem aqui que o Newton não foi capaz de ver a olho nu. Então, basicamente, é isso que o Wollaston vai adicionar. E com a identificação dessas linhas escuras aqui, isso vai despertar o interesse de alguns cientistas em querer entender por que essas faixas, essas lacunas estão presentes. Então, o Fraunhofer é o cientista que vai aprimorar as investigações em cima dos trabalhos de Wollaston. Por volta de 1820, ele vai empregar um instrumento bem mais sofisticado para analisar, então, a partir da luz solar passando por uma fenda e atravessando um prisma, analisando essa luz aqui, com esse instrumento mais sofisticado, ele vai conseguir mapear um grande conjunto de linhas escuras que ficaram conhecidas como as franjas de Fraunhofer. Então aqui nós temos algumas delas destacadas, né? Ele vai chamar os grupos, né? Em cada cor, ele vai dar uma denominação com alguma letra, então temos aqui as franjas do grupo A, as franjas do grupo B, do grupo D, do grupo C, o grupo E, F, e assim sucessivamente. Então ele vai mapear um grande conjunto de linhas escuras no espectro solar. Percebe que ele não vai produzir nenhuma explicação para essas linhas escuras, mas ele vai aprimorar o instrumento e vai possibilitar medidas mais precisas. Então, a partir dessa análise que ele vai fazer, vai conseguir resultados experimentais melhores, mais precisos, mais sofisticados. Então, isso com certeza é uma contribuição importante porque físicos, né, ou outros cientistas vão poder então se debruçar sobre o problema com um conjunto de informações mais bem coletado, mais, digamos assim, mais confiável, né? Então é uma medida mais precisa, sem sombra de dúvidas, isso é uma contribuição importantíssima. E aí então chegamos no Bunsen e no Kirchhoff. Por volta de 1860, o Bunsen e o Kirchhoff vão também realizar estudos a respeito da análise da luz do Sol. Só que agora eles vão colocar alguns ingredientes novos. Primeiro, o queimador que eles estão utilizando aqui, que aparece na figura, é uma invenção do Bunsen. Ele vai aprimorar os queimadores de maneira a fazer com que a chama que saia daqui seja uma chama sem luminescência, ou sem muita luminescência. Por que isso é importante? Porque quando você usa uma chama num queimador qualquer, quando se usava a chama de um queimador qualquer, a própria cor da chama acabava interferindo na luz que era detectada pelo equipamento. Então o bico de Bunsen é tal, ou ele é construído de tal forma,
que a coloração da chama não afeta a coloração da queima resultante do material em análise. O que o bico de Bunsen tem que fazer? Ele tem que queimar o material. E o que se quer observar? Quer-se observar a luz da queima do material e não a luz da queima do gás. E é isso que o bico de Bunsen vai fazer. Ele vai permitir que seja observada a chama resultante da queima do elemento sem haver interferências com a luz proveniente da chama do gás, do queimador. Então essa é com certeza uma grande contribuição, porque aí você está mais seguro de que a luz que está sendo analisada é a luz do material queimado. Então veja, o Kirchhoff e o Bunsen, eles vão analisar a luz não só do Sol, a luz que vem ou que é produzida por materiais queimados aqui no bico de Bunsen. Aqui você tem uma haste metálica de algum material e aí você pode então vaporizar um pouco desse material pela queima no bico de Bunsen e você pode analisar então a luz emitida por determinados materiais aqui na Terra. Então, por exemplo, você pega um pedaço de ferro e aquece um pedaço de ferro, ele fica brilhoso, como o carvão. Quando você queima o carvão, o carvão é escuro, mas quando você queima o carvão e ele atinge o estágio de brasa, ele fica avermelhado. Então, os objetos sólidos, quando aquecidos, também emitem luz, ou seja, o Kirchhoff e o Bunsen eles vão começar a analisar a luz de diferentes materiais, não só a luz do Sol. E aqui nós temos o prisma e a luz que entra nesse tubo e passa pelo prisma, ela abre naquele conjunto de cores como nós vimos. E o que o Kirchhoff e o Bunsen conseguem, digamos assim, trazer de inovação no aparato, que é o espectroscópio, né, que eles estão criando, é que você pode regular a posição dessa parte do instrumento, onde a luz é observada, você pode fazer ela correr aqui e, como nós vimos, né, cada cor acaba se posicionando numa localização diferente e é a partir da localização de cada cor que eles vão ser capazes de criar uma forma, digamos assim, matemática de medir e também, nesse caso, identificar por meio de números, matematicamente falando, identificar as cores a partir da posição delas dentro desse aparato experimental. Então esse mecanismo permite distinguir uma cor da outra com muita precisão, porque pela medida matemática de ângulos, por exemplo, você pode identificar se a cor que está aparecendo é igual àquela que você viu anteriormente. Porque do aspecto visual, às vezes é um pouco difícil distinguir um tom de vermelho de outro tom de vermelho. Eles estão muito próximos, porque são vermelhos, de certa forma, né? Mas como um é mais escuro e um é mais claro, eles não estão na mesma posição. E aí a regulagem desse experimento aqui permite atribuir um ângulo a cada cor, né? Porque isso aqui gira. Então você pode matematicamente identificar as cores a partir desse ângulo aqui. Portanto, é um instrumento bastante preciso que vai permitir que as cores sejam classificadas de uma forma que não seja só visual, né, mas também matemática. Então, os estudos de Bunsen e Kirchhoff são estudos empíricos, como nós estamos vendo, né? Eles fazem observações e dessas observações eles conseguem detectar um comportamento padrão toda vez que se observa a luz oriunda de um determinado material. Então, uma das coisas que eles descobrem é o seguinte: todo corpo opaco e quente, né? O que é um corpo opaco? É um corpo que não permite a passagem da luz através dele. Quando você está agora num cômodo aí da sua casa, quando você olha para a parede é um corpo opaco, porque você não consegue ver o que está do outro lado. A luz do outro lado não passa, não chega até você. É diferente quando você olha pela janela, mesmo que ela esteja fechada, mas se ela for de vidro, você recebe a luz vinda do lado de fora. Essa luz atinge os seus olhos e você enxerga através da janela, porque a janela é transparente. Então a parede do seu quarto é opaca, ao passo que a janela do seu quarto é transparente. O opaco é o oposto de transparente. Então o material opaco, como um pedaço de ferro, por exemplo, quando ele está muito quente, ele emite um conjunto ele emite luz, né? Ele emite um conjunto de cores. E aí quando você separa as cores, aqui pode ser um prisma ou uma rede de difração, não interessa exatamente o que é isso, o fato é que aqui está um elemento que separa as cores. O Newton se utilizou de um prisma, o Bunsen e o Kirchhoff também trabalharam com prismas, mas também é possível usar a rede de difração. Não importa o que isso seja agora. O fato é que um objeto sólido, quando aquecido, emite luz,
E ao analisar essa luz, separar ela em cores, você verifica que todas as cores estão presentes. Então você tem um espectro que é chamado de espectro contínuo. É o que ocorre com o Sol, pelo menos em princípio, né? Que é o que o Newton achou que estava acontecendo. Você pega a luz do Sol, separa as cores e vê um conjunto contínuo de cores. Só que quando você bota isso numa análise um pouco mais minuciosa, com equipamentos um pouco melhores, você vê que, na verdade, tem algumas lacunas escuras no espectro do Sol. Mas se você pegar um pedaço de ferro e esquentar ele, ele vai emitir um conjunto de cores que é completo, um espectro contínuo. Aqui nós temos uma lâmpada, e é importante destacar que não é uma lâmpada qualquer, é uma lâmpada de filamento. O que é uma lâmpada de filamento? Essas lâmpadas não se fabricam mais. Mas o filamento é nada mais do que um pedaço de fio metálico, igual à resistência do chuveiro, só que feita de outro material, para suportar temperaturas mais elevadas. Por que precisa suportar temperaturas mais elevadas? Porque vai aquecer mais que o chuveiro. E aí, se não suportar, derrete e aí o equipamento não funciona. Então, a lâmpada de filamento tem um fio aqui, metálico, portanto, um sólido, que quando percorrido pela corrente elétrica, nós temos aí um corpo opaco aquecido, portanto, emitindo um espectro contínuo. Então, os estudos de Kirchhoff implicam um pouco nisso. Você bota lá no queimador um metal para ele ficar brilhoso, né? Com a chama do bico de bússola, o metal se aquece e brilha. E você também pode analisar o que acontece quando essa luz encontra pelo caminho um material transparente, em geral um gás. Então, se no meio do caminho nós colocamos um gás, aí nós vemos que aparecem algumas linhas escuras. Bom, daí você já tem um conjunto de informações que você pode, digamos assim, deduzir a partir desse experimento. Primeiro, se quando a luz caminha sem nenhum obstáculo, né, vinda de um corpo aquecido, um corpo opaco, quente, nós temos um espectro contínuo. E quando eu boto no meio do caminho um gás que é transparente, o gás permite a passagem de luz através dele, por exemplo, o ar atmosférico, né, nos permite enxergar sem nenhum problema. Então, quando nós temos um gás, aparecem lacunas. Duas coisas você pode deduzir daqui. Primeiro, as cores que estão faltando aqui foram absorvidas pelo gás. Então, esse gás aqui é capaz de absorver algumas cores, não todas. O Kirchhoff e o Bunsen vão descobrir que, dependendo do elemento químico do qual o gás é feito, aparecem lacunas escuras em diferentes posições. Eles vão deduzir, então, que cada tipo de material químico, de elemento químico, tem a capacidade de absorver um determinado conjunto de cores. Essa já é uma coisa importante. E aí eles vão ligar essa informação ao experimento de Fraunhofer. O Fraunhofer vai olhar para o Sol e verificar que no espectro do Sol tem lacunas. O que o Kirchhoff e o Bunsen vão deduzir? Bom, talvez na parte mais interna do Sol a gente tenha um objeto bem opaco e bem quente, e é possível que ao redor do Sol haja, digamos assim, uma atmosfera feita de algum gás. E aí, quando a luz sai do núcleo do Sol e passa pela atmosfera dele, as lacunas são criadas. Então, essa é uma hipótese que eles estão levantando. O Sol deve ter uma espécie de atmosfera gasosa, e aí, quando a luz sai do núcleo mais massivo e passa por essa atmosfera, criam-se as lacunas, as linhas de Fraunhofer. Então, aí temos uma hipótese, né? E já há uma explicação para aquilo que foi um mistério durante muito tempo. E eles descobrem outra coisa. Bom, e o que acontece se eu pegar um material transparente, ao invés de pegar um corpo opaco, se eu pegar um corpo transparente, um gás, por exemplo, e aquecer esse gás, ele emite luz? Emite. Mas como é que ele emite? Ele emite um espectro contínuo? Não, o Kirchhoff e o Bunsen vão verificar que os gases, os materiais transparentes, né? Nesse caso o gás é transparente, evidentemente, esses elementos gasosos vão emitir só algumas linhas coloridas. Eles vão verificar que, dependendo do tipo de gás, há um conjunto de linhas coloridas diferente, ou seja, isso surge aí, então, é como se fosse a impressão digital do elemento químico. Cada elemento químico emite um conjunto de linhas muito específico, e aí você tem, então, uma forma de identificar um elemento químico. Você coloca ele na forma de gás, aquece e analisa a luz que ele está emitindo. Dependendo das cores que aparecerem aqui, você pode identificar o elemento químico. Então você começa a criar
uma espécie de banco de dados, de informações de espectros de emissão. Isso aqui é chamado de espectro de emissão porque é esse sistema gasoso que está emitindo. E quando você coloca o sistema gasoso na frente de outro objeto que já está emitindo, então o gás está absorvendo. Então nós temos os espectros de absorção e temos os espectros de emissão. Se você pegar o mesmo elemento químico para absorver e para emitir, você vê que ele vai produzir linhas escuras nas mesmas posições em que ele produz as linhas coloridas. Então, quando um gás absorve, ele deixa linhas escuras no espectro contínuo de algum objeto. E quando o gás emite, ele produz exatamente aquelas cores que ele absorve. Então, em resumo, nós podemos dizer que todo elemento químico é capaz de absorver ou emitir somente determinadas cores. Então, isso vai ser de uma utilidade muito grande para a identificação de elementos químicos. E essas três situações aqui são as leis da espectroscopia de Kirchhoff. Um corpo quente e opaco, podemos considerar um sólido, por exemplo. Então, todo sólido aquecido emite um espectro contínuo, ou seja, emite todas as cores. Um gás frio absorve algumas cores que dependem de que elemento químico há nesse gás. E esse mesmo gás, quando aquecido, emite exatamente aquelas cores que ele é capaz de absorver quando está frio, dependendo, evidentemente, do elemento químico que se está considerando. Então, aí o Kirchhoff e o Bunsen vão procurar explicar as linhas de Fraunhofer. Eles vão fazer esse ensaio aqui com alguns elementos, procurando identificar que elementos são capazes de produzir esse conjunto de linhas aqui. Então, quando eles fazem a análise com o sódio, eles pegam o elemento químico sódio frio e jogam em cima desse elemento frio todas as cores. E aí observam que o sódio é capaz de absorver algumas cores. As cores que o sódio é capaz de absorver estão indicadas aqui na parte de cima. Isso aqui é o espectro de absorção do sódio. E fazem um experimento com o sódio na forma de gás superaquecido e vão ver que o sódio é capaz de emitir exatamente aquelas cores que ele é capaz de absorver. Então aqui é o espectro de absorção do sódio e aqui é o espectro de emissão do sódio. É como se uma figura fosse o negativo da outra, poderíamos dizer assim. E aí eles vão comparar essas duas linhas do sódio aqui, ó, com essas duas linhas de Fraunhofer, as linhas escuras, as linhas D do espectro solar, com as linhas pretas mapeadas por Fraunhofer. Então eles vão verificar, vão fazer medidas muito precisas e vão verificar que essas duas linhas do sódio casam certinho com essas duas linhas aqui de Fraunhofer, e daí que se vai deduzir que o Sol deve ter uma atmosfera mais, nas suas camadas mais externas, uma espécie de atmosfera de sódio que é capaz de produzir essas duas linhas escuras, né? Então, voltando aqui rapidamente, aqui está o Sol. A luz do Sol, quando passa por essa atmosfera de sódio, deixa lá duas linhazinhas escuras. E eles vão deduzir também, vão levantar a hipótese de que devem haver outros elementos gasosos em torno do Sol para criar todas essas faixas escuras que aparecem aqui. Nós não vamos abordar muito isso. Em 1866, o Pierre Janssen ele vai fazer uma análise das protuberâncias do Sol. O que são as protuberâncias? São essas grandes rajadas aqui de gás que o núcleo do Sol, na verdade a parte mais interna do Sol, emite para o lado de fora. Então são jatos de matéria superaquecidas e esse jato de matéria ele está, portanto, fora da camada gasosa do Sol e, portanto, seria mais interessante analisar essas protuberâncias aqui para tentar descobrir o que tem no interior do Sol, porque a camada externa do Sol acaba filtrando um pouco a luminosidade que é produzida do lado de dentro, né? As linhas escuras aparecem porque é uma camada gasosa aqui de vários elementos químicos, sendo um deles o sódio, como vimos há pouco. Então a análise das protuberâncias permite analisar o material interno do Sol. Só que durante o dia o Sol tem uma luminosidade muito intensa e ofusca essas observações. Então é mais apropriado, durante um eclipse, quando a Lua se posiciona na frente do Sol, você estudar a coroa solar, essa parte do lado de fora aqui, mais externa, né?
e é onde as protuberâncias então podem ser analisadas. Aqui na imagem de baixo tem uma ampliação, aqui temos uma espécie de recorte, né? Se você pegasse essa pequena porção aqui e ampliasse, você iria ver aqui a região obstruída pela Lua, e aí então é possível analisar as protuberâncias solares sem se preocupar com a luminosidade do Sol durante um eclipse. É isso que o Janssen vai fazer. Ele vai apontar os telescópios para essa região aqui e vai analisar esse material aqui, que é um material interno, ou seja, sem sofrer as influências da camada gasosa mais externa do Sol. Ele vai descobrir então que dentro do Sol tem hidrogênio. Como é que ele descobre isso? Porque ele analisa o espectro, a luz vinda desse material aqui, e aí compara com os diferentes espectros dos elementos aqui da Terra. Então, é uma forma de você identificar que no Sol tem hidrogênio. O Luquier, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai desenvolver uma técnica nova que permite analisar essas protuberâncias do Sol sem que você tenha que esperar a ocorrência de um eclipse. Os eclipses são relativamente raros, né? Não é uma coisa que ocorre com tanta frequência e você precisa estar no lugar certo da Terra para ver o eclipse total. Então, é uma observação, essa que o Janssen vai fazer, é uma observação que você pode fazer de tempos em tempos, é muito esporádico, então você não consegue fazer com grande frequência. Já a técnica criada por Luquier, você consegue observar com mais frequência. Por quê? Porque você não precisa do eclipse, você aponta o telescópio para essa borda aqui, de maneira que você evita então a intensidade da luminosidade do Sol. Com certeza ele vai também dispor de alguns filtros para você diminuir a intensidade da luz solar, etc. Eu não tenho detalhes do equipamento dele, mas o fato é que ele desenvolveu uma técnica que vai analisar a borda do disco solar, mesmo quando você não está em um eclipse, e você consegue então fazer as análises das protuberâncias também. E ele vai descobrir um elemento novo que não se conhecia até então, né? Ou seja, um elemento que não havia ainda sido observado na Terra. É um elemento que em princípio existiria só no Sol, e esse elemento vai se chamar hélio, e depois, posteriormente, os químicos vão encontrar a presença de hélio aqui na Terra também, na forma de gás. Então veja, nós temos a descoberta de um elemento químico novo, que até então nenhum cientista tinha notícia. Então o Luquier ele tem essa grande contribuição, que é descobrir um elemento químico dentro do Sol que até então era desconhecido. Veja, então o Sol, a partir dos trabalhos de Luquier e Janssen, nós vamos ter nessa época, né, a ideia bastante aceita de que no Sol predominam dois elementos químicos, é o hidrogênio e o hélio. E existem outros materiais na sua, vamos chamar de atmosfera, né? O Sol tem uma espécie de atmosfera gasosa que tem outros elementos químicos responsáveis por criar então essas linhas escuras que aparecem no espectro. Então veja, a identificação dos elementos a que me referi há pouco é que pelos trabalhos de Bunsen e Kirchhoff foi possível criar um catálogo, né? O hidrogênio vai produzir essas linhas coloridas aqui. É isso que o Janssen vai ver quando analisa as protuberâncias do Sol no eclipse. Ele vai ver essas linhas aqui e vai dizer, ó, possivelmente deve haver hidrogênio no interior do Sol. Já o Luquier vai analisar essas protuberâncias aplicando uma outra técnica e vai encontrar um outro conjunto de linhas e vai deduzir, olha, é um elemento que não pode ser identificado com nenhum elemento até então conhecido. Então é um elemento novo. Depois esse elemento, como falei, é detectado aqui na Terra, e aí tem-se mais um gás conhecido, que é o gás hélio. O neônio, por exemplo, tem esse conjunto de linhas aqui. O mercúrio tem esse conjunto de linhas aqui. Enfim, cada elemento químico emite um conjunto de linhas diferentes, e aí você consegue então criar uma forma de identificar elementos químicos, fazer análise espectroscópica, isso é usado até hoje. Como é que se sabe, por exemplo, que no leite tem cálcio? Você faz uma análise espectroscópica e identifica a emissão de linhas coloridas que são idênticas ao elemento cálcio. Então é assim que você sabe que tem cálcio no leite. É uma das formas de se saber que tem cálcio no leite. Veja, é um processo físico. É possível, talvez, identificar a presença de cálcio no leite por algum processo químico, por alguma reação química e tal, mas o que eu estou falando aqui é um processo físico. Você analisa o leite ou o espectro a partir desse alimento, identifica a emissão de algumas linhas que se enquadram com o elemento cálcio. Então, bom, deve haver cálcio no leite. E assim se faz com uma série de outros alimentos. O fato, então, é que se tem, nessa época,
uma maneira de classificar os elementos ou de identificá-los a partir das cores. Isso permitiu identificar a composição do Sol e depois de outras estrelas, porque aí os astrônomos vão apontar os telescópios para outras estrelas também. Mas esse é um estudo meramente empírico, né? Você está desenvolvendo técnicas, mas não está dizendo por que essas coisas acontecem. Então aí surgem dois questionamentos importantes. Primeiro, por que cada elemento químico tem uma assinatura luminosa diferente? Por que o hélio emite essas cores e o hidrogênio essas aqui? Por que isso acontece? E, com certeza, também a pergunta, né, de qual é o mecanismo de emissão e absorção de luz. O que acontece com o gás que faz com que ele absorva luz? E o que acontece lá no interior do gás quando ele emite luz? Então essas duas questões aqui são as questões que vão surgir posteriormente a esses estudos. Temos então aí uma espectroscopia que é capaz de nos permitir descobrir do que as estrelas são feitas, nos permitem identificar os elementos químicos, mas agora nós precisamos saber por que essas coisas acontecem. Então essas perguntas aqui, elas serão respondidas posteriormente a Bunsen e Kirchhoff. Vão levar aí cerca de 40, 50 anos, até a primeira década do século XX, 1910, 1915, quando então essas questões vão ser devidamente respondidas. Para entender as respostas para essas questões, inevitavelmente os cientistas tiveram que questionar do que a matéria é feita. E assumindo que a matéria é feita de átomos e criando modelos atômicos, foi possível explicar ou trazer uma resposta para essas duas questões. Então isso é o que nós vamos estudar mais adiante, né? Como que você tem que conceber o átomo para que você possa explicar a emissão e absorção de luz e por que cada elemento químico emite um conjunto ou absorve um conjunto de cores diferentes. Bom, com essa videoaula então encerramos esse breve histórico da espectroscopia e na próxima videoaula eu vou explicar como podemos construir um espectroscópico de baixo custo. Até mais!